O pastor que se tornou rei, as 8 atitudes que fizeram de Davi um vencedor. O sol caía sobre os campos de Belém quando Davi, ainda um jovem pastor, observava suas ovelhas. Seus dedos, calejados pela corda do arado, agora apertavam a pedra lisa dentro da sua bolsa de couro. Não era a primeira vez que ele enfrentava um urso ou um leão para proteger o rebanho, mas algo em seu peito lhe dizia que aquelas batalhas eram apenas o começo. Anos depois, quando o gigante Golias ria das fileiras de Israel, e o exército de Saul tremia de medo, Davi não viu uma derrota inevitável. Viu uma oportunidade. Não porque fosse mais forte, mas porque sua mente já estava treinada para enxergar além do óbvio. E foi assim, com uma funda e uma fé inquebrantável, que o menino pastor derrubou o gigante que ninguém ousava enfrentar. Mas a vitória sobre Golias foi apenas a primeira de muitas. A vida de Davi não foi um caminho de triunfos ininterruptos, foi uma sucessão de quedas, traições e erros que poderiam tê-lo destruído. No entanto, a cada tropeço, ele se levantava com uma lição a mais. E foram essas atitudes, forjadas no silêncio dos pastos e nas sombras do palácio, que transformaram suas derrotas em degraus para a vitória. Ele olhava para o invisível quando os outros viam só o impossível. Enquanto o exército de Israel via um gigante de 3 metros com armadura de bronze, Davi via um homem desafiando o Deus de Israel. Sua fé não negava a realidade e ele sabia que Golias era forte, mas sua perspectiva ia além. Para Davi, a batalha já estava decidida nos céus, cabia a ele apenas agir. Essa mesma visão o sustentou quando, anos depois, fugindo de Saul, escondeu-se em cavernas escuras. Mesmo abandonado, ele cantava: "O Senhor é a minha luz e a minha salvação", Salmo 27:1. A derrota só existe quando perdemos de vista quem realmente luta por nós. 2. Ele preparava-se na solidão para as batalhas públicas. Ninguém viu Davi treinar com a funda nos campos de Belém. Ninguém ouviu suas orações nas madrugadas, quando o rebanho dormia e ele praticava o arremesso até a pedra acertar o alvo sem errar. Quando chegou a hora de enfrentar Golias, não foi sorte, foi preparação. Da mesma forma, nos anos em que fugiu de Saul, Davi não desperdiçou o tempo amargurado. Ele fortaleceu seus homens, aprendeu a liderar e, acima de tudo, aprendeu a esperar. A solidão não era um castigo, mas uma escola. 3. Ele assumia a responsabilidade mesmo quando era injustiado. Quando o profeta Natã o confrontou pelo adultério com Batseba, Davi poderia ter se justificado. Afinal, ele era o rei, e reis não davam satisfações a ninguém. Mas em vez de culpar a solidão, o estresse ou até mesmo Batseba, ele simplesmente disse: "Pequei contra o Senhor", 2 Samuel 12:13. Não houve desculpas, não houve transferência de culpa. Essa humildade o salvou. Porque quem assume seus erros não fica preso a eles, aprende com eles. 4. Ele chorava, mas não ficava parado no choro. A morte de Absalão poderia ter destruído Davi. Seu filho, que ele amava profundamente, havia se rebelado contra ele e morrera em batalha. O rei subiu ao seu quarto e chorou até não ter mais lágrimas: "Meu filho Absalão. Quem me dera que eu morresse em teu lugar." 2 Samuel 18:33. Mas quando o luto acabou, Davi se levantou. Voltou a governar, a fortalecer seu reino e a restaurar o que havia sido quebrado. O choro não foi sua morada, foi uma passagem necessária para seguir em frente. 5. Ele transformava inimigos em aliados. Saul perseguiu por anos, tentando matá-lo. Jonatas, filho de Saul, poderia ter sido seu rival natural, mas Davi ganhou sua lealdade com respeito e amor fraternal. Mais tarde, quando se tornou rei, não exterminou a casa de Saul, pelo contrário, buscou Mefibosete, o filho aleijado de Jonatas, e o trouxe para comer à sua mesa. 2 Samuel 9. Davi entendia que a verdadeira força não estava em destruir, mas em redimir. Até mesmo seus inimigos, quando tratados com sabedoria, podiam se tornar parte de sua história de vitória. 6. Ele sabia quando avançar e quando esperar. Davi teve 2 oportunidades de matar Saul. Em ambas, seus homens o incentivaram: "Este é o dia de que o Senhor te falou." Mas Davi recuou. Não por medo, mas por princípios. Ele sabia que a coroa que Deus prometeu não poderia ser manchada por traição. Anos depois, quando a hora certa chegou, ninguém pôde impedi-lo de ser ungido rei. A paciência não é passividade, é a confiança de que o tempo de Deus é perfeito. 7. Ele adorava antes da vitória chegar.
Nos momentos mais escuros, Davi não esperava a batalha terminar para louvar. Nas cavernas de Adulão, perseguido e sozinho, ele escreveu: Porque tu és o meu refúgio, me livras dos meus inimigos, ensinas-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Salmo 4, 3, 9 e 10. Sua adoração não dependia das circunstâncias. Era justamente no meio do caos que ele se apegava a Deus com mais força. E foi essa atitude que o manteve de pé quando tudo parecia desabar. 8. Ele deixava um legado maior do que si mesmo. Davi poderia ter construído um império apenas para seu nome. Mas seu maior sonho não era ser lembrado, era preparar o caminho para algo maior. Mesmo sabendo que não seria ele quem construiria o templo, reuniu materiais, fez planos e instruiu Salomão: "Sê forte e corajoso, e faze a obra." 1 Crônicas 28, 20. Sua vitória não estava apenas em suas conquistas, mas em como elas serviriam às gerações seguintes. Quando Davi morreu, deixou um reino unificado, um povo com esperança e um exemplo de que, mesmo nas piores derrotas, a atitude certa pode transformar o fim em um novo começo. Porque vitórias não são ausência de lutas, são lutas que, com fé, coragem e sabedoria, se tornam degraus para algo maior. O vento soprava sobre as colinas de Jerusalém quando Salomão, agora rei, caminhou pelos salões do palácio que seu pai havia construído com as próprias mãos. As paredes ainda guardavam o eco das canções que Davi entoava nas madrugadas, quando a solidão da liderança o levava a buscar refúgio na harpa. Mas agora era diferente. O peso da coroa não era mais o de um pastor que se tornou guerreiro, mas o de um filho que herdara um legado e a responsabilidade de transcendê-lo. Salomão tocou os rolos de pergaminhos sobre a mesa, planos detalhados, listas de cedro do Líbano, ouro de Ofir, pedras preciosas que brilhavam como estrelas caídas. Davi não havia deixado apenas um reino, havia deixado um mapa. Não para um templo de pedra, mas para algo que nem mesmo ele conseguia ver por completo. Constrói para ele, escrevera nas margens de um esboço, porque o que é feito para o eterno dura mais que nossos nomes. Os anos se passaram, e as fundações do templo foram lançadas. Os trabalhadores, guiados pelas instruções precisas de Davi, ergueram colunas que pareciam tocar o céu. Mas Salomão sabia que o verdadeiro templo não era aquele. Era a fé de um povo que, apesar de suas falhas, ainda acreditava que a justiça e a misericórdia podiam andar juntas. Era a memória de um rei que, mesmo quando tropeçou, se levantou e escolheu a humildade. Uma tarde, enquanto observava os artesãos esculpindo querubins nas portas de cedro, um mensageiro chegou ofegante. Majestade, o profeta Natã pede audiência. Salomão franziu a testa. Natã era velho agora, seus olhos turvos como água de poço, mas sua voz ainda carregava o peso das palavras que um dia abalaram Davi: Tu és o homem. O profeta entrou, apoiado em um cajado de oliveira. Sem preâmbulos, colocou sobre a mesa um pequeno cofre de madeira escura. Seu pai me pediu que te entregasse isto quando o templo estivesse quase pronto. Salomão abriu e encontrou dentro uma pedra lisa, do tamanho de uma palma, com 5 marcas profundas como se algo tivesse sido cravado nela com força. Ao lado, um pergaminho amarelado. Filho, esta pedra foi tirada do vale de Elá, onde derrubei Golias. Guardei-a não como troféu, mas como lembrete. 5 pedras levei naquele dia, mas só uma foi necessária. Assim é a fé, não precisamos de todas as respostas, apenas da certeza de que Ele fornecerá o que basta. Quando o templo estiver de pé, coloca esta pedra em seu alicerce, onde ninguém a veja. Que ela lembre-te e a todos que vierem depois: as maiores obras não são feitas pela força dos braços, mas pela que quebranta o coração antes de exaltar as mãos. Salomão segurou a pedra, sentindo seu peso inesperado. Não era o ouro nem o mármore que sustentariam aquele lugar. Era isso, a memória de um homem que, mesmo imperfeito, escolheu confiar quando tudo parecia impossível. E assim, quando o templo foi finalmente consagrado, e a glória de Deus encheu o santuário como uma nuvem, ninguém soube da pedra escondida debaixo do altar. Mas ela estava lá. Como estava a semente que Davi plantara não em terra, mas no tempo, prova de que legados verdadeiros não são esculpidos em pedras, mas tecidos nas escolhas que ecoam além de nós. A noite em que o templo foi concluído, Salomão não dormiu. Enquanto os sacerdotes faziam os últimos preparativos para a cerimônia da manhã, ele subiu sozinho às câmaras altas do palácio, onde o vento trazia o cheiro de cedro recém-cortado e incenso queimando nos pátios abaixo. Lá, sobre uma mesa de ébano,
estava o rolo com as palavras que seu pai lhe deixará, amarelado nas bordas, mas ainda firme como o dia em que Davi o selara com seu anel. Desenrolou-o com mãos que não tremiam, mas que sabiam o peso do que seguiam. As letras dançavam à luz da lamparina, não como instruções, mas como cicatrizes. Filho, um rei não constrói apenas com pedras. Ele constrói com o que não diz, com o que não toma, com o que entrega sem que ninguém veja. Salomão fechou os olhos. Lembrou-se do dia em que Davi, já curvado pela idade, o levará até as cavernas abaixo de Jerusalém, onde a água gotejava das estalactites como lágrimas de uma terra que esperava. Lá, entre sombras, o velho rei tirara de seu manto um punhado de sementes secas de trigo, cevada, uma figueira silvestre e andara espalhando-as nas fendas da rocha. Aqui não nascerá nada, dissera, mas é aqui que começa. Porque um homem planta onde não colherá, para que outros comam o pão que ele nunca provará. Agora, com o templo erguido e a arca no Santo dos Santos, Salomão entendia. A pedra sob o altar não era para ele. Era para o menino que, daqui a 100 anos, esbarraria nela ao reparar uma rachadura no chão, e se perguntaria por que um pedregulho tão comum estava ali, no lugar mais sagrado da terra. Era para a mulher que, séculos depois, contaria aos filhos sobre um rei que escolheu esconder sua dor em vez de esculpi-la em colunas. Era para o dia em que Jerusalém caísse, e as pedras do templo fossem espalhadas como ossos, mas a memória daquela pedra pequena, feia, inútil aos olhos sobreviveria como um segredo entre Deus e os que ainda soubessem ouvir. Ao amanhecer, quando as trombetas soaram e o povo se prostrou, Salomão não olhou para o fogo que desceu do céu, nem para a glória que ofuscava os olhos dos sacerdotes. Em vez disso, baixou a cabeça e tocou a borda do altar, onde sabia que a pedra estava. E sorriu, porque compreenderá, finalmente, que herdar um reino não era receber uma coroa, mas carregar uma semente no bolso e saber o momento certo de deixá-la cair na terra.